Galerinha, turma técnico de segurança do trabalho, terceiro período. A disciplina de hoje, segurança do trabalho na agroindústria. Dando sequência aqui, vamos gravar a nossa aula de número 6. Na nossa aula de número 6, a gente vai falar sobre segurança do trabalho com máquinas e implementos agrícolas. A primeira coisa que a gente precisa entender dessa aula, gente, é o seguinte: é que nós temos implementos que ao mesmo tempo é máquina, e máquina que ao mesmo tempo é implementos. Vocês vão entender. Exemplo, eu tenho o trator. Trator todo mundo conhece, né? É hoje o maquinário mais utilizado na área de agroindústria, na área agrícola, que tem uma sutil diferença, né? E exemplo, você usa o trator e você pode usar vários implementos, né? Então, beleza. Mas aí, exemplo, nós temos o pulverizador. Você tem um implemento pulverizador que você coloca no trator e vai fazer o processo de pulverização das lavouras. Aí você tem a máquina gigante que é um pulverizador mesmo. Aí é uma máquina, tem um motor a combustão, tem tudo. Então assim, por isso que a gente fala máquina e implemento, tá? Um detalhe importante. Gente, a NR12 lá no item 31.12, ela já fala o seguinte: olha, as máquinas e implementos devem ser utilizados segundo especificações técnicas do fabricante, ou seja, todos os critérios de segurança nós devemos extrair dos manuais dessas máquinas, dentro também dos seus limites operacionais. A operação tem que ser feita por operador capacitado, qualificado, habilitado para tal fim. E aí, no slide lá, eu vou, da mesma forma que eu fiz na disciplina de segurança do trabalho na mineração, eu apresentei as principais máquinas e equipamentos, né, presentes ali dentro daquele setor, dentro daquele segmento. É justamente para não passar vergonha. Porque quando eu falo pulverizador aqui, será que todo mundo sabe o que é isso? Né? Então é isso, é uma apresentação geral dessas máquinas e equipamentos. Vou falar de dispositivos de segurança dessas máquinas e equipamentos, as energias perigosas que envolvem também essas máquinas e equipamentos dentro do nosso processo aqui. Então vamos lá, gente. Primeiro a gente tem a utilização dos tratores agrícolas, né? Uma máquina, né? Um veículo agrícola, ele é tracionado, ele faz atividades mecanizadas. A grosso modo, o objetivo é arar solo, cultivar o solo, preparar o solo para fazer plantio, né? Então você tem um trator e implementos com várias finalidades diversas. Nós temos os pulverizadores, da forma que eu expliquei para vocês. Tem a máquina mesmo, que é um pulverizador, e você tem o implemento, que você pode acoplar no trator e fazer a aplicação do agrotóxico, do defensivo agrícola nessas lavouras, nessas áreas de lavoura. Aí nós temos tanto autopropelidos, anda, movimento, e temos tanto também estacionários, né? Exemplo, pivôs. Também são pulverizadores aí, equipamentos estacionários. Que fica lá fazendo o processo de umidificação das lavouras. Exemplo, nós temos as bombas costais elétricas e a combustão. Também são pulverizadores, também são exemplos. Tem a bombinha costal manual, eu não a coloquei no slide, mas obviamente que eu vou fazer uma menção honrosa, um comentário. Um outro maquinário agrícola muito utilizado, a semeadora. Aí a semeadora é a mesma coisa, a gente tem a máquina semeadora, que faz o plantio, distribui as sementes, plantadora, né? Tem vários sinônimos, né? E o que acontece? Você pode pegar um trator também e acoplar um implemento no trator e fazer o processo de semeamento, de semear sementes, tá? É uma máquina agrícola, né? Ele é acoplada a um trator agrícola para realizar atividades aí de plantio mesmo, distribuição de sementes. A grosso modo é isso, tá? E aí nós temos os implementos delas. Nós temos também os arados. Arados realmente eu não conheço. Para se existir máquina realmente não conheço. Acho que arado é só implemento mesmo, né? Você implementa, coloca ali no trator e linha na pipa, vai arar o solo. O processo de arar o solo é um processo tranquilo também. O objetivo ali é você descompactar o solo, né? Até se eu não me engano, uma profundidade ali de 40 centímetros. Tem máquinas, tem implementos que conseguem fazer esse processo, né?
de remover, né, de movimentar ali o material do solo para preparar, para você fazer a remoção de raízes ali, para preparar o solo para o plantio, tá? Para fazer o plantio aí. E aí nós temos equipamentos também estacionários, utilizados em usinas de processamento de material, processa algodão, processa semente, enfim, atividades diversas. Lá eu vou falar das características das proteções das máquinas. São as proteções físicas, que são fixas, parafusáveis. Nós temos proteções físicas que são móveis. Ela é deslizante, então ela é desliza, ela é de correr. Ela é basculante, então ela é de abrir. Ela é suspensa, né? Então ela é de suspender ela. Então aí eu vou falar dessas proteções, das características, que é os intertravamentos que ficam associados a essas proteções. Vou abordar para vocês também, gente, a gente vai comentar sobre a proteção não física. O que é a proteção não física? É o sensor de calor, sensor de presença, sensor de infravermelho, o scanner. Tem até na apresentação lá um slide lá que eu mostro uma figura explicando as engenharias de cada proteção. Bem bacana e é bem tranquilo. Agora, o termo energias perigosas que é complicado. Para quem já trabalha em indústria aí, da turminha, bacana. Mas para quem não trabalha, né? Então lá eu tô colocando a definição seca do que é energia cinética. Energia é um conjunto de energias. O que é energia? Toda reação em cadeia que produz força e movimento. Agora, nós temos os tipos de energias perigosas, que são as energias que nós encontramos em máquinas e equipamentos. Então, para quem nunca entrou no setor industrial aí, ó, energia não é a eletricidade que está na sua casa, tá? A eletricidade é simplesmente um dos tipos de energias. E é isso que a gente vai comentar também quando eu for apresentar na explicação dos slides aqui para vocês. Então a energia cinética seria basicamente uma força que provoca deslocamento de massa. Massa, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, uma esteira, um transportador. Ali a gente tem energia cinética, movimentação de máquinas e equipamentos. A gente tem energia cinética. Energia potencial, só vocês lembrar na atividade de içamento, construção civil, apresentei isso. Equipamentos de guindar, guindastes, grua, guindaltos, pontes rolantes, talhas elétricas. Na aula de mineração eu apresentei alguns equipamentos de guindar também, né? Então vai lá, confere lá para entender. Então é quando uma massa, um corpo, um objeto é influenciado pela gravidade. Isso nós chamamos de energia potencial. Eu estou subindo um objeto aqui e a gravidade está empurrando ele para baixo. Energia gravitacional armazenada em um determinado objeto ou massa. A energia hidráulica, que é uma energia gerada por um líquido sob pressão, é hidráulica. Um líquido ali sob pressão, isso nós chamamos de um líquido, é um afluente em estado sólido, líquido ou gasoso na verdade, né, que trabalha sob pressão. Nós temos também a energia hidráulica que está presente em muita máquina e muito equipamento. As figurinhas, as ilustrações que eu coloco lá para vocês, elas são importantes também porque eu tirei justamente de uma usina de processamento de material, uma ilustração bem bacana. Vocês sabem que as minhas aulas são bem caprichadinhas, né, gente? Tem que bem caprichadas as ilustrações, vocês têm que reconhecer isso aí. Energia pneumática tem uma sutil diferença da energia elétrica para a energia pneumática, é um fluido gasoso sob pressão. Então a energia hidráulica na verdade são líquidos, né, e sólidos sob pressão. Nesse caso a energia pneumática porque você tem fluido e nesse fluido a gente tem a presença de gás sob pressão. Hidráulica e pneumática geralmente é utilizado, você até usa em algumas situações o mesmo conceito, tá? Gente, energia elétrica é a geração, a distribuição da eletricidade. São fontes também de máquinas e equipamentos. E às vezes o que alimenta aquela máquina é uma subestação, é um CCM, é um centro de comando de motor. A energia química é a energia presente aí em produtos químicos, né? E tem várias propriedades. O produto ele pode ser tóxico, pode ser corrosivo, pode ser ácido. Enfim, várias situações diversas. A energia térmica nada mais é a energia que determina a temperatura. Então a gente tem temperatura extrema positiva
E temperatura extrema negativa também vai estar presente aí nas máquinas e equipamentos. Energia magnética ou eletromagnética, quando você tem a eletricidade mais o magnetismo, quando um corpo ou uma massa está sujeito a algum tipo de campo magnético. A energia radioativa, aí nós temos a radiação ionizante e não ionizante. Estou falando de energia radioativa, então pode ser derivada tanto da ionizante e da não ionizante, tá? Ela se manifesta através aí de emanações radioativas. A energia residual, presta muita atenção, a energia residual é a energia armazenada mesmo após você ter desligado uma fonte de energia perigosa. Nas empresas chamam de teste de energia zero, alguns chamam de teste de campo, alguns chamam de energia zero. É testar para ver se a máquina, o equipamento ali realmente está funcionando ou não está funcionando, a válvula, a tubulação, tá? Isso nós chamamos de energia residual. Na panela de pressão mesmo, quando você despressuriza ela ali, você tem um certo acúmulo de energia residual. Botoeira de emergência, agora vamos entrar na parte de dispositivos de segurança. Então as botoeiras de emergência, eu vou ter muitas ilustrações, que é a botoeira tipo cogumelo. Tem outros modelos, mas é a mais utilizada segundo critérios da NR31, item 31.12 e também NR12, que é Ctrl+C, Ctrl+V, a mesma redação. Aí nós temos os DIEs, que são os dispositivos de isolamento local. É quando na máquina ali você tem uma chave geral e você consegue bloquear a máquina. Tem alguns equipamentos estacionários, eles são fixos, que você tem que ir lá na subestação e bloquear, e isolar, garantir energia zero nela. Não, agora não, um equipamento, um trator, um pulverizador, uma colheitadeira, você já consegue ir lá e bloquear ela ali mesmo. Significa que ela tem um DIE, um dispositivo de isolamento local. O intertravamento, o que é intertravamento? É quando você tem uma proteção física móvel, ela desliza, ela é basculante, ela é de abrir ou ela é suspensa. Quando você tira aquela proteção, vou até explicar nos slides, você não precisa de ferramenta manual para você tirar a proteção. Quando você tira ela, você tem um interruptor ali que é acionado e desenergiza o equipamento para você não ter acesso aí com partes perigosas dessa máquina, desse equipamento. Sistemas sonoros de deslocamento, a máquina está deslocando para a esquerda, para a direita, tem um sistema sonoro avisando. Tem uns que é só o sistema sonoro de ré, né? Enfim, também vou explicar com vocês sistemas visuais, sistemas de giroflex, sirenes, né? Audiovisuais, vamos dizer assim, o giroflex e as sirenes. Para quem não está na área, é importante, pensa que o giroflex é só o que tem ali no carro da polícia, né? Enfim, vou apresentar isso. Os meios de acesso de máquina e equipamento, proteção coletiva, guarda-corpo. Basicamente eu vou fazer um apanhado geral. Então o que a gente vai ver na aula? Apresentação dos principais equipamentos, características de proteções coletivas, proteção física fixa, física móvel, proteção não física. A gente vai ver também as energias perigosas presentes nessas máquinas e quais são os seus dispositivos de segurança. Então é um apanhado de maneira geral, tá? Segue aqui a explicação dos slides aqui. Então, ó, já coloquei aqui segurança no trabalho em máquinas e implementos agrícolas. As considerações gerais da NR12, ela fala o seguinte, olha, as máquinas e implementos devem ser utilizados segundo as especificações técnicas do fabricante. Quer dizer que eu tenho que seguir o manual. Tanto de aqui está de manutenção, mas é manual de operação e manutenção. E dentro dos limites operacionais do equipamento. E restrições, né? E operados por trabalhadores capacitados, qualificados ou habilitados. Quer dizer que aqui teve um processo de treinamento. É isso. Treinamento, essa norma, ela fala que o treinamento ele é feito com a carga horária de 24 horas de teoria e 12 horas de prática, tá? Na NR32. Mas aqui o foco é uma apresentação dos equipamentos e implementos em geral utilizados nesse segmento. Para quem já trabalha em fazendas, em empresas aí que processa em algum tipo de estabelecimento agrário, tranquilo, né? Então, vamos lá, ó. Olha só, vou separar aqui o trator. O trator é basicamente o equipamento mais utilizado, né? O trator ele é um veículo agrícola. Ele é tradicionalmente utilizado para mecanizar tarefas agrícolas, como o plantio direto.
Hoje esses tratores, você adiciona implementos nesses tratores, né? Eles conseguem arar o solo, cultivar o solo e até mesmo fazer plantio no solo. Você pode colocar um implemento aqui de arado, pode colocar aqui um implemento de plantadeira, né? Para semear a semente e fazer o trabalho. O trator é tudo, né? Pro agricultor aí. Os pulverizadores. Aí o pulverizador aqui ele tá como uma máquina, né? Aqui, gente, ele tá como um implemento. Isso aqui é um implemento que eu adiciono no trator. Tem ele estacionário, né? Tem ele autopropelido também, ó. Então, máquinas ou implemento utilizado na agricultura com o objetivo de auxiliar os agricultores no combate a plantas daninhas, insetos, dentre outros. É combater praga, é fazer a aplicação do defensivo agrícola, do agrotóxico, né? Esse é o objetivo aqui. Eu trabalhei nisso aqui, fui instrutor deste equipamento, é muito bacana, muito interessante. A maior função é permitir o controle da dosagem na aplicação de agrotóxicos defensivos e também produtos derivados, tá? Sobre a área de interesse. Então a gente tem esse modelo e vários modelos aí. Aqui um exemplo também da bomba costal a combustão, ó, aqui a combustão, tem ela elétrica também, que faz a aplicação. E tem ela manual, né? Eu não coloquei aqui a ilustração dela manual, mas é muito similar a essa. Coloca nas costas ali e vai fazendo processo de pulverização, de aplicação do agrotóxico ou defensivo agrícola. As semeadoras, né? Uma máquina agrícola, por exemplo, isso aqui é a máquina semeadora. Você tem um implemento, né? No caso aqui, você pega o trator e adiciona um implemento. Máquina agrícola que, quando acoplado a um trator agrícola, pode realizar operações de semeadura, distribuir a semente, introduzir a semente no solo, tá? O termo semeadeira ou e plantadeira, né, se tratam da mesma máquina, são sinônimos, tá, gente? Ambas vão distribuir sementes. Aqui mais um exemplo. Aqui são os arados, tá? Os arados, mais um exemplo. Que eu esqueci de salvar o texto aqui, me desculpem, gente. Mas esse aqui não tem máquina não, aqui é só um implemento mesmo. Aqui é para arar o solo, arar o terreno, tá? E aqui, vamos falar das proteções coletivas dessas máquinas e equipamentos. Vamos falar dos EPCs, né? Aqui eu coloquei proteção física fixa. Reparem que aqui está sem proteção, aqui está sem proteção, né? Aí, ó. Fiz a aplicação da proteção coletiva, gente, ó. É parte permanente da máquina. Enquanto a máquina existe, existe a proteção. Não depende de qualquer outra parte para exercer sua função. Ela não depende de outra parte aqui para trabalhar. Ela sempre vai estar aqui. Ela é simples e ela é durável. Essas proteções são feitas de chapa, né? Material metal, tela, policarbonato, outro material que é bem resistente a impacto. O material é barato, é fácil, o soldador consegue fabricar isso aqui tranquilamente na empresa. É o tipo preferido de proteção para o trabalhador. Você não tem interação com ela, protege 100%. Ela é simples e dura muito, simples e durável, né, gente? Apesar de você estar vendo ela aqui amarela na aula lá de sinalização de segurança, a norma lá fala que isso aqui tem que ser cor laranja, né? Mas fazer o que? Toda empresa precisa de amarelo, porque numa redação antiga da NR12 existia assim um item lá com sinalização de segurança e falava que era amarelo. Essa proteção aqui ela deve proteger todas as zonas de perigo, ou seja, deve proteger 360. Aqui, ó, a proteção aqui é 360, tá vendo? Todos os lados da zona de perigo da máquina. Elas são fechadas permanentemente por meio de parafusos, tornando a sua remoção impossível sem usar a ferramenta manual, né? Que o mecânico aqui dando manutenção, ó, nesse caso aqui ele fez um processo de isolamento de energia, que a gente vai explicar, bloqueou, isolou a máquina, desligou e está dando manutenção, mas é que ele precisa de ferramenta manual. Agora a proteção física, porém móvel, é um outro tipo de proteção. Essa proteção móvel, quer dizer o seguinte, ela pode ser basculante, deslizante, suspensa também, esqueci de comentar. Pode ser aberta sem usar ferramenta.
Então aqui, esse aqui são de espalhadeiras, de espalho milho, tá? Que é uma proteção física fixa, tá aqui, né? E aqui, ó, é aqui que eu tô comentando. Aí aqui geralmente ela vai trabalhar fechada, igual nessa ilustração aqui, ó. Aí nesse caso essa aqui é a basculante, ó, eu posso abrir durante um processo, caso tenha necessidade, que às vezes embuchou aqui a palha de milho, sei lá, tem animal peçonhento, alguma peça, algum elemento físico entrou aqui, vai gerar quebra da espalhadeira, né? Aí o profissional vem aqui, desenergiza, isola ela e vem fazer manutenção. Aí, só que ele não precisa de ferramenta manual. E claro, está associado a algum intertravamento também. Se alguém vir aqui abrir essa proteção de uma vez, aqui automaticamente a energia da máquina é cortada, porque toda proteção móvel fixa, física móvel, ela é associada a algum tipo de intertravamento. Aí, ó, tá vendo? Obrigatoriamente conectado a um dispositivo de intertravamento que cortará a energia automaticamente, justamente para não acontecer isso aqui, ó. Caso o trabalhador ele venha aqui e remova essa proteção, aqui, gente, essa parte aqui, esse rolamento aqui, ele vai parar de funcionar e não vai gerar acidente no trabalhador. Aí o intertravamento aqui pode ser sensor de presença de calor, infravermelho, scanner, não interessa o que que é. Fato é que é uma engenharia. Então, esse aqui é o segundo tipo de proteção, proteção física móvel. O terceiro tipo é a proteção não física. Vamos lá, não estou falando dessas proteções aqui. Essas aqui são as proteções físicas móveis. Ó. Vamos lá. Podem ser abertas sem uso de ferramentas, beleza. Devem ser colocadas em locais onde o acesso de pessoas é frequente. Montada quando o acesso é requerido mais de uma vez por turno, durante uma jornada ou um turno de trabalho. Desculpa, gente, que na verdade é física móvel. Aqui continua, desculpa, o título aqui ficou errado, tá? Na verdade é a proteção física móvel mesmo. Exemplo, neste caso aqui, quando eu abro essa proteção aqui e os meus membros superiores vão ter acesso aqui, você corta a energia da máquina. Então aqui tem intertravamento, aqui também tem intertravamento. O título aqui vocês vão considerar esse, proteção física móvel. A não física, na verdade, eu separei essa figura aqui, ó. Exemplo, o acesso aqui, ó. A hora que você acessa aqui o sensor infravermelho, ele detecta a presença de pessoas e essa linha produtiva, vamos imaginar que ela para, né? Quando eu abro essa porta aqui, então, opa, foi programado aqui, entendendo que somente operadores qualificados é que podem entrar. Aí, às vezes tem 2, 3 operadores aqui nessa linha de produção, você vem aqui sem autorização e entra. A hora que você entra, todo o processo, toda a linha de produção ela é bloqueada, ela é parada. Ó. Piso sensativo à pressão, né? A hora que você pisa aqui também, você deve acionar algum dispositivo de segurança, cortina de luz, relé de segurança, né? Aqui você tem restrições ao acesso, parada de emergência aqui, né? Enfim, são medidas de engenharia que não é física, né? Você não vê sensores de calor, de presença, infravermelho, scanner, medidas em geral. As energias perigosas que nós podemos encontrar também nas máquinas e equipamentos também são detalhes importantes. Então aqui a energia cinética, força que provoca o deslocamento de uma massa. Energia cinética tem muito a ver com movimentação. A esteira está movimentando aqui os milhos. Ó. Então é uma energia resultante da combinação de várias energias reunidas. Quem nunca entrou na indústria, presta atenção. Quando fala o que é energia, vem na cabeça energia elétrica, né? Mas na verdade existe várias formas de energias. A energia elétrica é simplesmente um tipo de energia. A energia potencial está relacionada a peso, é quando uma massa, um corpo, um objeto é influenciado pela gravidade, né? Então, energia gravitacional armazenada aqui. Estou içando, subindo o material, a gravidade está empurrando ela para baixo. Isso é uma energia potencial, muito comum também em máquina e equipamento. Energia hidráulica, energia gerada aí sobre um líquido pressurizado, um líquido sob pressão. Essas figuras aqui, isso aqui é de um CDC, é de um centro de descarga de carretas, tá, gente? Carreta chega aqui, ó, estaciona aqui nesses calços, descarrega aqui a semente, o algodão, o milho
e leva para o processo para processar. Ó. Então, as imagens aqui é de uma usina de processamento de semente. Ó. Então, aqui é um exemplo de energia hidráulica. A energia pneumática ela é muito similar, mas nesse caso é uma energia gerada pelo fluido gasoso. É um gás que está sob pressão. Gás que está sob pressão, tá? Um exemplo são essas proteções coletivas aqui, elas são móveis, tá? Às vezes para o milho para não embuchar, não acumular muita energia. Caso aqui são móveis. Então aqui a gente tem energia cinética, ok? Dá para entender. Mas a movimentação gerada, o que gera a movimentação aqui é uma energia pneumática. Energia elétrica, né? Quando eu isolo um painel elétrico, ó. Aqui tem um die, fiz um isolamento, ó. Energia presente em motores, subestações, componentes elétricos, máquinas elétricas, enfim, geral. Energia química, energia que está presente em substâncias ou produtos químicos. Eles possuem propriedades, podem ser corrosivas, tóxicas, ácidas, inflamáveis. Então chamamos de energia química. Energia térmica é a temperatura, que pode ser positiva ou negativa. Aí o contato aqui com a superfície quente era queimadura, né? Então energia térmica, que é um componente, né, pressurizado. Então aqui no caso, energia que define a temperatura de alguma coisa. Energia térmica. Energia magnética ou eletromagnética, né? Eletricidade mais o magnetismo. Energia de um corpo, energia de que um corpo está sujeito a um campo magnético. A energia radioativa é a energia que se manifesta através de emanações de fontes radioativas. Essa fonte radioativa pode ser uma radiação ionizante ou uma radiação não ionizante. Mas é uma energia perigosa, ou seja, só a exposição pode gerar doença, né? Energia residual, a energia resultante, né, de um resíduo de algum tipo de energia liberada, que no caso aqui é uma energia, sei lá, acho que hidráulica, se a gente considerar que é água, né? Por mais que eu isolei aqui, válvula fechada, e aqui é o resíduo que sobrou, quando eu fechei. Aqui ficou um resíduo, né? E aqui eu tive a liberação dessa energia. Então, energia armazenada em um determinado local, mesmo após a interrupção da fonte. Cortei a fonte aqui, aqui ficou o resíduo. Na verdade tem uma válvula aqui, né? Então o resíduo está aqui, ó. Chamamos de energia residual. Botoeira de emergência. Ó, minha imagem sumiu aqui, gente. A botoeira de emergência, que acho que eu vou mostrar para vocês na imagem futura aqui. DIE, dispositivo de isolamento local. É isso aqui, ó, uma chave seccionadora, é uma chave que eu vou usar para me desligar a máquina. Aí o modelo varia de máquina para máquina. Um exemplo aqui, ó, esse aqui é um outro modelo de válvula, que é um modelo de painel, tá vendo? Aqui o modelo no veículo, no motor do veículo, isso é DIE, dispositivo de isolamento local. Isso aqui é para dar manutenção, geralmente. Intertravamento ou a proteção física móvel aqui. Essa é basculante, ó, essa é deslizante, essa é suspensa. A hora que você abre esse sensor, esse interruptor, ele automaticamente ele desliga o equipamento ou a zona perigosa. Isso é chamado de intertravamento. Sistema sonoro de movimentação são interruptores. A gente tem muito em deslocamento de muita máquina, muito equipamento, maquinários agrícolas e maquinários em geral. Você virou para a direita, virou para a esquerda, máquina de grande porte, aí vai ter um sistema sonoro. A maioria delas é sistema sonoro de ré. A hora que você engata a marcha ré, ali um sistema sonoro vai estar ali para divertir pessoas, né, que estejam circulando naquele local. Sistema sonoro de emergência, sirenes de emergência, aqui é um giroflex com a sirene. Também é um dispositivo de segurança muito comum. O giroflex, sistema visual, né, também muito comum. A gente vê muito isso em portarias de acesso de fazendas, usinas de processamento de semente, tem muito. E também máquina, plataforma elevatória, escavadeiras, carregadeiras, empilhadeiras. À noite é um sistema de advertência muito importante.
E aqui é claro que para acessar a máquina e equipamento nós temos os meios de acesso, os EPCs, o guarda-corpo aqui, né? Gente, as máquinas agrícolas, elas são de grande porte, né? Têm alturas bem consideráveis. Então elas têm os acessos fixos. E os acessos são feitos através de escadas, né? Essas escadas, obviamente, elas devem dispor aqui de guarda-corpo, né? De uma proteção ideal, tá? Bom, gente, é isso. É basicamente uma abordagem geral aqui. A, a máquina, a equipamentos, a implementos, aos maquinários presentes também do processo, né? Da usina de processamento desse material. Espero que tenha ficado bem claro. Isso é para o leigo mesmo, é para ele entender, ou menos chamar pelo nome correto. Costumo dizer que esse é um conteúdo muito importante. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, me chamem aqui, estarei disponível para vocês. Um abraço, tchau, tchau.